Antes de começar, eu queria fazer alguns agradecimentos que não podem faltar, né? Isso não é obra minha, mas é obra do Espírito Santo. Então eu queria começar agradecendo as 3 pessoas mais importantes da minha vida, que têm cuidado de mim, que é Deus Pai, Jesus e o Espírito Santo. Eles têm moldado a minha vida, têm me feito andar em novidade de vida todos os dias. E eu sou muito grato a tudo que eles têm feito através de mim. Queria começar agradecendo aos meus pais, minha família, o pai e a mãe, o Bu, o Davi e a Mary. Creio que não existe maior amor que um pai e uma mãe podem demonstrar para um filho do que apresentar a vida eterna através de Jesus. E isso vocês fizeram com êxito. Então, muito obrigado. Queria agradecer ao tio Beto, à tia Valéria, a Paula, ao Rafa e o Dani, e a Luísa, ao Rafa que nos acompanha pela internet, e a Luísa também. Muito obrigado, tio e tia, por todo o cuidado. Agradeço porque vocês sempre olharam para Cristo em mim. E esse sempre foi o mais importante. A Paula, que ministra comigo há milhares de anos. Queria agradecer em especial a Parci. Acho que ela não está aqui, está em casa? Bom, você que está em casa, estou me acompanhando. Agradeço porque uma oração atrás da porta mudou toda a casa, toda a nossa casa, toda a história da nossa família. Muito obrigado. E eu sei aquilo que eu oro a respeito de você, vó. Sei o que eu peço a Deus e sei que Ele é fiel e justo para cumprir. Queria agradecer a toda a família Souza, os tios, primos, que oram e amam a minha vida. Queria agradecer ao José e a Dani, que cuidaram de mim por 10 anos em discipulado, que sempre mostraram Cristo para mim de uma maneira mais detalhada. Queria agradecer aos meus companheiros, Um ele é da escola de Hillel, outro é da escola de Shammai. Um fala o grego koiné, que é o grego das ruas, que é o Andy, ele é mais direto. E o outro ele é totalmente espiritual. Ele começa em hebraico nas ministrações, que é o Sulchesk. Queria agradecer também toda a igreja de Panambi e a Nath. Queria agradecer a Pedro, Tiago e João e suas esposas, os meus companheiros mais chegados, Devo, Dani e o Henrique. Muito obrigado pelo cerco que vocês são na minha vida. Queria agradecer aos meus discípulos, todos aqueles que estão comigo nas guerras, a gurizada em geral, em especial ao Gabriel, que investiu em mim, me ensinando a tocar violão lá no início, ao Batista e ao Maidano que cresceram comigo, e em nome deles eu agradeço a todo mundo. O João não, porque vai casar com a Paula, ele está fora. Mas ao João também, amo a tua vida, meu querido. A todos os diáconos, as lideranças, agradeço ao Marcelinho, que deve estar lá na frente, Marcelinho que uma vida inteira ministra comigo, e a toda a igreja, meus queridos. Eu não estou aqui porque sou melhor do que alguém, mas eu estou aqui porque cada vez mais em mim se cumpre Romanos 5:20. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, meus irmãos, eu agradeço pela vida de vocês. E quando eu estava chegando aqui hoje, Deus me fez lembrar de uma situação que aconteceu há muitos anos atrás. Questão assim de 17 anos atrás, eu cantava pela primeira vez aqui nesse local uma música que na época, por eu ser uma criança, não fazia muito sentido. Mas que anos e anos depois, quase 2 décadas depois, eu vejo o quanto Deus foi bom comigo e me cuidou. Quem quiser cantar junto comigo, não vai ser um musical isso aqui, vai ser só essa vez, tá? Mas é porque eu estava lembrando agora daquilo que Deus fez na minha vida, uma música que dizia assim: porque me resgatou, porque me trouxe aqui, porque me queres, Deus, tanto assim, se contra o céu pequei, e contra ti também, minha vida eu destruí, como errei. Por que me queres tanto assim? Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus, eu te amo tanto, tanto, tanto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Por que me queres tanto assim? Porque eu te amo. E quase 20 anos depois eu vejo que por muitas vezes eu pequei contra os céus. Eu feri a santidade do Senhor, muitas vezes faltou caráter,
muitas vezes eu escolhi um pecado antes da santidade. Mas em tudo isso, como diz Gálatas 2:20, já não é eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E hoje eu testifico daquilo que Ele tem feito na minha vida. E repito um versículo básico que tem sido na minha vida. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Tudo que há de bom em mim é Cristo, tudo de mal sou eu mesmo, como diz João Calvino. Então, meus irmãos, eu não sou melhor do que ninguém para estar aqui na frente. Mas eu sou alguém que era cheio de pecados, mas que foi transformado pela graça de Jesus. E é sobre essa graça que eu vim falar nessa noite a vocês. Então, peço que tenham paciência em me escutar nessas 4 horas que nós ficaremos aqui. Bom, irmãos, então, por que eu escolhi esse tema, né? Vencendo a barreira da religiosidade? Porque, por mais que eu tenha nascido na fé, por mais que tenha escutado sobre Jesus desde pequenininho, todos nós necessitamos de uma escolha, né? Todos nós precisamos em algum momento falar assim: Jesus, eu te quero, Jesus, eu não te quero. E por muitas vezes eu estava sendo religioso em algumas questões da minha vida, e que eu queria abrir com vocês. Eu não estou aqui para ensinar ninguém, meus queridos, eu estou aqui para contar daquilo que Deus tem feito na minha vida e que o Espírito Santo tem me falado ao longo desses anos. Então, meu primeiro trabalho foi no Santa Lúcia, fiquei lá 4 anos e 5 meses, e como era o primeiro trabalho, eu queria mostrar serviço, queria mostrar empenho, mas eu esqueci de uma coisa muito básica. A Bíblia diz lá em Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e todas as demais coisas serão acrescentadas. Mas o Mateus queria mostrar serviço e aí faltou culto, faltou grupo de jovens, faltou as reuniões de quinta que ainda existiam antes da pandemia, tudo por causa do trabalho. E isso foi chegando num ponto que foi esgotando. Aí chegou a pandemia e eu, Deus, eu não quero isso para mim. Não é possível que eu fique 9 horas por dia com as mesmas pessoas e não seja usado para falar de Ti para elas. Não é possível que eu não evangelize ninguém, Senhor. Então, a partir de hoje, eu crio uma aliança contigo. No próximo lugar em que você me colocar, eu quero evangelizar. Eu quero exalar o bom perfume de Cristo. Me coloca num lugar onde eu vou poder produzir frutos. E onde é que Deus colocou? Terra boa. Deus, ele é muito criativo. Porque uma árvore, ela é conhecida pelos frutos. E nós precisamos evangelizar. E ao longo desse processo eu fui vendo assim, Deus, isso eu preciso mudar, isso eu preciso me arrepender. E o Espírito Santo foi me convencendo a tudo isso. Então, irmãos, é sobre isso que eu queria falar com vocês hoje. Vencendo a barreira da religiosidade. A primeira coisa que nós temos que fazer para matar isso, para não sermos religiosos, é mantermos vivos os pilares da fé. Leitura. Nós ouvimos aqui uma vida inteira. Deuteronômio 32:47. Terás, essas palavras que eu vos tenho dito não são inúteis, são a tua vida. Deuteronômio 17:19 ainda diz que é a única maneira de nós temermos a Deus, pela palavra. Mas eu, como era melhor que a Bíblia e melhor que Jesus, eu deixava a leitura da palavra para o último momento do dia. É como se eu falasse assim para Deus: Deus, eu acordei de manhã, eu trabalhei, tomei café, trabalhei, almocei, trabalhei da tarde, tomei um café, assisti um jogo, fiz um monte de coisa, corri, caminhei, fui na academia e agora eu quero que tu fale comigo. Último momento do dia. Essa era a leitura do Mateus. Aí o Mateus chegava lá meia-noite para ler a palavra, cansado, não entendia nada, a mente voando. E o interessante, meus queridos, é que quando você pergunta para um religioso, como era eu antes dessa questão, está lendo a Bíblia todo dia? Tô. Mas e qual que é a qualidade da leitura? Irmãos, eu sempre me perguntava nesse sentido, a gente está dando a oportunidade de Deus falar conosco? Nós estamos realmente priorizando? Porque a leitura nada mais é do que Deus se revelando a nós, através da sua palavra. E quando nós deixamos Ele para o último momento do dia, é como diz o pastor Luciano Subirá, Ele é um Deus que trabalha com reciprocidade. Quanto mais tu dá para Ele, mais Ele devolve. Mas imagina Deus sempre falando contigo só de noite. Como se você fosse um discípulo morcego, só leio de noite. Não. Nós precisamos colocar a leitura como prioridade nas nossas vidas. Eu, como todo bom Souza, eu, tanto na época de colégio, quanto na época do hospital, eu tinha que dormir depois do almoço de meio-dia. Era no mínimo 15 minutos. Aí eu dormia, só que sempre dava mais que 15 minutos. Eu falei, Deus, esse momento agora eu entrego a leitura. E depois disso, são 4 anos fazendo isso. Eu li mais em 4 anos do que em toda a minha vida de fé. E eu não estou falando aqui sobre quantidade, mas sobre qualidade. Esse ano, pela graça de Deus, eu consegui ler 9 vezes o Novo Testamento e um velho. Para mim é um milagre. Eu sou uma tartaruga paralítica, Leandro. Eu leio muito devagar. Mas porque eu priorizei
Cristo, porque eu priorizei a leitura, Ele se revelou a mim. Às vezes as pessoas dizem, mas tu sabe bastante versículos. Cristo foi quem colocou isso em mim. Porque quanto mais eu dou para Ele, quanto mais eu coloco Ele em primeiro lugar, mais Ele se manifesta. E eu gosto de um exemplo, meus queridos. Quando nós somos religiosos, a gente tem medo que o discipulador pergunte no discipulado, leu a Bíblia hoje? Não li. Como assim não leu a palavra hoje? E eu não falo nem naqueles casos assim que você não conseguiu mesmo, deu alguma imprevisto no dia, aí está tudo bem. Mas a Bíblia diz em Hebreus 4,12 que a palavra é viva e eficaz e ela sonda os nossos corações. Ela vai ter lá um íntimo. Então nós sabemos quando estamos falando a verdade ou não. Né? E uma coisa que eu acho incrível é o exemplo de Josué. Quando a gente vai lá para o capítulo número 1, versículo 8 e 9, né? Versículos que, assim, eu amo esses versículos. Quando eu olho lá, Josué, não te mandei eu ser forte e corajoso. Mas o que foi isso na prática? Eu fico imaginando lá, Moisés morreu, e aí Deus escolheu Josué para liderar o povo, e eu fico imaginando Josué apavorado, assim, porque Josué era um homem de guerra, era um general, fazendo táticas e tal, mas liderar o povo de Israel seria uma novidade para ele. E aí ele vai conversar com Deus. E o que Deus manda Josué fazer? Ler a palavra. Daí eu fico imaginando assim, Josué indagando Deus, porque Josué questionando Deus, como é que eu vou liberar todo esse povo? E Deus assim, Josué, medita nesse livro dia e noite, e faça tudo conforme nele está escrito, e eu farei prosperar no teu caminho, e tu serás bem-sucedido. Lê a palavra, Senhor. Igreja não faz táticas de guerra, por que nós não vamos atacar aqui hoje, amanhã? Josué, não te mandei eu ser forte e corajoso? Não temas nem pensamentos, eu estou contigo, eu sou o teu Deus. E é isso que Deus nos fala. Muitas vezes nós queremos, Deus, eu quero que tu mude a minha questão financeira, eu quero que tu retorne com os meus filhos, eu quero que tu faça isso, aquilo. E Deus fala assim, medita nesse livro dia e noite, e eu farei prosperar o teu caminho, e tu serás bem-sucedido. Não podemos deixar a palavra em último plano. A palavra precisa, necessita ser a prioridade das nossas vidas. João 5,39, examinai as Escrituras, porque julgai ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim, disse Jesus. A vida eterna vem pelas Escrituras. Oração. Mateus capítulo 21, versículo 22 diz assim, tudo o que pedirem em oração, crendo, receberão. Gosto também do outro trecho que diz em Lucas 1,45, bem-aventurado aquele e aquela que creu, porque se cumprirão todas as promessas da parte do Senhor. Meus queridos, assim como na leitura, a oração eu tive que mudar. Porque o que é a oração? É quando nós falamos com Deus. E eu tinha muito costume de falar assim, eu amo a Deus, eu tenho intimidade com Deus, mas falava mais com o meu colega de serviço do que com Deus. Eu era mais real com o meu colega de serviço do que com Deus. Porque o que eu fazia? Eu acordava, Deus, obrigado por ter me feito acordar, em nome de Jesus, amém. Quando eu almoçar, Senhor, obrigado pelos alimentos, em nome de Jesus, amém. Quando eu dormir, Senhor, obrigado, guarda a minha noite de sono, em nome de Jesus, amém. Essa era a minha intimidade com Deus. Quer dizer, então, que nós somos mais íntimos com qualquer pessoa do mundo, qualquer lugar do trabalho, qualquer pessoa do trabalho, do que com Deus. Porque se você fala com Ele só de manhã, de tarde e de noite, nesses momentos específicos, isso não é intimidade, isso é uma obrigação. E se você não faz nem isso, precisa se arrepender. Porque a oração é você falar com Ele. É você expor para Ele. É você agradecer a Ele. É você realmente ter íntimo. Lembre-se sempre, meus queridos, os íntimos sempre verão os maiores milagres. Pedro, Tiago e João estavam no Getsemane. Pedro, Tiago e João estavam na transfiguração. Pedro, Tiago e João estavam quando Jesus falou assim para a menina, eu digo a você, levante-se. Todo aquele que busca ser íntimo de Deus, ele busca os maiores milagres. Ele vive os maiores milagres. Ele está à beira do tanque em todos os momentos, porque ele busca a intimidade dos céus. Como está sendo a nossa oração? Isso me lembra sempre de Daniel. Daniel orando e fazendo jejum. A resposta chegou 21 dias depois. Às vezes você pergunta assim, será que vale a pena a oração? Será que realmente tem poder a oração de um justo? Eu orei 6 anos pela vida do meu irmão. E sem aquilo que orei. E Deus cumpriu. Mas eu falo assim, sobre uma questão da minha vida, da minha família. Mas quantos de vocês, às vezes, é 10 anos, 20 anos, 30 anos, nunca deixe de orar? Porque uma hora acontece aquilo que está lá em Lucas 15:11, o cair em si. Uma hora as coisas voltam tudo ao normal. Uma hora o filho volta à casa do pai e ele recebe o anel, roupas novas, sandálias novas, porque Deus é bom e a fidelidade dele dura para sempre. Não podemos deixar de lado a oração, irmãos. O jejum, eu agradeço a Deus pela visita do pastor Luciano Subirá, em um evento lá em Ijuí. Eu não queria ir naquele evento, para variar, e ele ministrou sobre o jejum e ali eu fui ativado a esse grande poder. Irmãos, o jejum, ele ajuda a matar as vontades da carne. Toda vez que nós jejuamos é como se uma bomba estivesse sendo lançada no inferno. Um dos exemplos que eu mais gosto sobre isso é Mateus 17:21. Jesus está voltando
da transfiguração ali com Pedro, Tiago e João, e nisso ele encontra os outros 9 discípulos numa discussão assim ferrenha. Uma multidão em volta, e Jesus falou: o que está acontecendo aqui? Aí o pai do menino assim: não, Senhor, eu pedi que os discípulos do Senhor expulsassem o espírito mal do meu filho, mas eles não conseguiram. E aí Jesus fica bravo, expulsa o demônio, mas eu fico pensando nos outros 9 discípulos, porque se vocês forem cuidar capítulos antes, Jesus tinha enviado eles. Eles tinham ido pela Judéia e Samaria, expulsado os demônios e feito, acontecido. Então eles devem ter, mas o que aconteceu agora? Por que será que nós não conseguimos expulsar esse demônio? Perguntaram em particular para Jesus: Jesus, o que aconteceu? Quem de nós está em pecado? Aí Jesus fala assim: esse tipo de demônio, esse tipo de nível de guerra só é expulso com oração e com jejum. Eu, por muitas vezes, meus queridos, quando eu estava com problema de impureza, eu me perguntava assim: Deus, qual que vai ser o momento em que tu vai me libertar? E Deus falava assim: quando você se desviar totalmente do mal, eu te dou esse poder. Jejue, ore, ative as forças celestiais que eu dei a vocês, e vocês vão vencer aquilo que é mortal. Sabe, irmãos, quando você pergunta assim, você é religioso nesse sentido? Porque eu falo por mim. Quando alguém perguntava assim, qual foi a última vez que você jejuou? Irmãos, uma arma dessa, um poder sobrenatural que é o jejum, você não lembra qual foi a última vez que você fez. Eu não estou aqui para acusar ninguém. Eu estou falando aquilo que eu era e aquilo que Deus fez em mim. Há um poder sobrenatural no jejum. E você consegue se libertar de coisas assim que muitas vezes levariam tantos e tantos anos e às vezes um instante. Porque para Jesus, uma palavra só basta. Mas você precisa estar na vontade dele. Jejuando. Eu gosto daquele exemplo que chega lá o pessoal e fala assim: Senhor, os discípulos de João Batista e os discípulos dos fariseus jejuam, mas por que os de vocês não jejuam? Jesus, quem que é o convidado do noivo, os amigos do noivo que jejua quando o noivo está com eles? Mas quando o noivo for tirado, sim, eles jejuarão. Jesus não falou assim: quando estiver com vontade, jejuem, quando quiserem, jejuem, quando estiverem à vontade, jejuem. Não, eles sim vão jejuar. Então, irmãos, eu convido a vocês, para que vocês estejam e utilizem essa arma poderosa que é o jejum. E a comunhão. A Bíblia diz em Hebreus 10, 25, não vos deixeis de congregar, como é costume de alguns. Isso eu acho interessante. No início aqui desse compartilhar, eu comecei agradecendo os meus companheiros de fé, né? Eu lembro que muitas vezes, nas minhas guerras, principalmente na adolescência, eu me perguntava a Deus muitas coisas, e aquela coisa, vou desistir da fé, aquela coisa de querer brincar e ficar amarrado. Mas aí, por muitas vezes eu não tinha carro na época, falava com o pai assim: pai, eu vou a Panambi, vou para lá, porque aqui não tá legal. E eu lembro que eu pegava um ônibus, aí parava lá na rodoviária de Panambi, aquela rodoviária que parece um barzinho, não tem cara de rodoviária. Mas quando eu chegava lá, quem estava me esperando? O Andy e o Sulcha, com aquele carrinho vermelho do Andy, o golzinho lá, tudo quebrado. E eu amava aquele carro. Eu amava, assim, o fato de saber que eles estavam guerreando comigo. Então, irmãos, como é que nós vamos negligenciar a comunhão? Né? Como é que nós vamos, eu não tenho vínculo com ninguém? Sendo que a Bíblia fala em Colossenses 2,19 que nós temos que viver em juntos ligamentos para crescer o crescimento que procede de Deus. Então, meus irmãos, como você não tem nenhum vínculo de fé, eu na minha adolescência, muitas das coisas que eu descobri, muitos dos meus erros que eu cometi foi andar com pessoas erradas. Não pelas pessoas, por mim. Eu não influenciava. E era facilmente influenciado. Ande com pessoas que andam com Deus. Ame pessoas que amam a Deus. Estejam na presença de pessoas que estão sempre na presença de Deus. Isso vai moldar a vida de vocês a andar em vitórias. Só voltando ali na questão do jejum, que eu coloquei aqui também, a oração em línguas. Eu era um cara que eu não tinha assim como hábito orar em línguas todos os dias. E que desperdício. Que desperdício. Porque quando nós oramos em línguas, o nosso espírito ora de fato. E o mais incrível da oração em línguas, quando nós oramos em línguas, nós oramos à vontade de Deus. O Espírito Santo intercede diretamente a Deus por nós. Às vezes a gente fala assim: mas Deus não fala comigo. Se você orar em línguas, você vai estar orando à vontade de Deus. Simples. Então, como negligenciar uma coisa dessa? Um dos momentos mais tensos no ano passado, foi o ano passado o acidente, né? Que falam que eu capotei 2 vezes o carro. Eu capotei 1 vez o carro. Isso é um erro. E eu lembro que aquela manhã eu tinha acordado totalmente desquebrantado. Estava, assim, não estava no espírito, como diz o Rogério. E aí eu fui, mas eu lembro que quando eu entrei no carro, eu comecei a orar em línguas. E Deus estava me livrando de um acidente logo ali.
que era para ter perdido a vida. Então, irmãos, a gente nunca sabe o que Deus está nos livrando, a gente nunca sabe o que Deus está fazendo. Nós precisamos orar. Né? Eu gosto de um exemplo que fala assim, a oração normal, essa que nós falamos a Deus, nós ligamos a terra no céu. Em oração em línguas, nós ligamos o céu na terra. Então, nós precisamos disso. Nós precisamos de mais pedaços dos céus aqui nas nossas vidas. E a oração em línguas, ela nos entrega isso. Um outro exemplo sobre oração que eu estava lembrando agora, eu lembro quando eu comprei meu primeiro carro, o Peugeot. Eu amava aquele carro, porque ele era o primeiro carro meu. Mas ele, depois que passava de 100 km por hora, ele abria as portas. Eu acho que ele tinha meio que... achava que era uma águia, queria voar, ele não sei que problema que ele tinha. Mas eu estava muito preocupado, porque na época eu não tinha dinheiro para pagar o seguro do carro, por causa da minha idade, porque daquele carro em específico era caro. Eu comentava isso com o pai e com a mãe, vamos comprar o carro, não vamos. Acabou que a gente comprou, mas eu tinha essa preocupação comigo. E sempre orava a Deus. E era naquele período do hospital lá. E eu lembro que toda vez que eu saía, entre quinta e sexta, tinha uma senhora que ficava na frente do mercado, que é ali na frente do hospital, pedindo dinheiro. Ela pedia R$2, R$3, e sempre para o filho dela. E eu sempre abençoava, dava dinheiro e tal. Teve um dia, que era uma sexta-feira, que eu saí do hospital pensando naquela mulher. E hoje eu não vou abençoar aquela mulher. Desquebrantado assim, e eu tinha R$5 no bolso. Hoje eu não vou dar nem dinheiro para ela, vou passar pela lateral, vou dar a volta no mercado e pego o meu carro e vou embora. Bati o ponto, pensando nela já. Quando eu saio do hospital, ela estava ali na frente. E mas hoje tu não vai receber R$1. Fui para a direita. Quando eu fui para a direita, o Espírito Santo volta. Bom, mas Senhor, ela pede 2, eu tenho 5. Vai dar os 5. Amém. Então tá, voltei. Quando eu chego na frente dela, moço, que bom que tu veio. Pois é, que benção. E ela, tu tem R$2 para ajudar eu a comprar um remédio para o meu filho? Moça, eu não tenho nem 2, eu tenho 5 hoje. Ela, amém, obrigado. Quando eu tirei os 5, e quando eu dei para ela os R$5, a mão esquerda dela pegou pelo braço, assim, firme. Irmãos, era 6 horas da tarde, um horário movimentado. O pessoal sai do colégio, passa por ali. Quando ela pegou no meu braço, é como se todos os barulhos tivessem sumido. Eu prestei atenção só nela, ela falou assim, no fundo do meu olho, sabe esse carro que tu tem aí? E tu pode andar em toda parte sem nenhum mal, tanto a ele quanto a você. Amém? Amém. E aí ela largou meu braço assim, moço, obrigado. Eu sei que foi Deus que enviou você para me dar essa palavra. Amém. Então, meus queridos, não podemos rejeitar a voz do Espírito Santo. Se Ele mandou você voltar, volta. Se Ele mandou você ir, vai. Mas esteja sensível à voz do Espírito Santo, porque Ele sempre responde à vontade de Deus. Amém? Então, meus queridos, para nós vencermos essa barreira da religiosidade, de dizer que ama a Deus, mas não tem intimidade com Ele, de dizer que segue a Deus, mas não gosta de ler a palavra, de dizer que tem tempo para Deus, mas deixa a oração para o último momento do dia, às vezes nem ora, nós precisamos manter vivo os pilares da fé. Leitura, oração, jejum e oração em línguas e comunhão. E também nós precisamos crer e declarar os versículos. Eu, quando olho lá Mateus 18, tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu. E tudo que desligarem na terra será desligado no céu. E onde 2 ou mais estiverem em meu nome, ali eu estou no meio deles. Jesus está aqui então. Olha o poder disso. Deus está aqui em nosso meio. O próprio Deus. Porque Ele falou, onde 2 ou mais estiverem em meu nome, eu estarei ali. E como nós estamos diante da presença dEle? Eu por muitas vezes falei assim, Senhor, em que momento que eu vou me livrar disso, que eu vou me livrar daquilo? Eu tenho olhos impuros, eu tenho um olhar impuro. E quando eu ia para a palavra, João 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Senhor, mas às vezes eu tenho ansiedade, 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Senhor, mas essa tentação, ela é muito pesada, Senhor, eu não vou conseguir. 1 Coríntios 10,13, nenhuma tentação é sobre-humana, mas junto com a tentação provém o livramento, porque Deus é misericordioso. Todas as respostas que nós precisamos estão na palavra. Um dia o diabo me falou assim, esse vício que tu tem, Mateus, é mortal na tua vida. Aí eu respondi para ele, Salmo 107:20, enviou-lhes a palavra e os sarou e os curou daquilo que lhes era mortal. A palavra nos sara, mas nós precisamos nos expor a ela, porque ela é a nossa vida. Eu ia falar para encerrar, mas seria uma cópia, como diz o João Nelson, corrigida, atualizada, concluindo. Bom, irmãos, então, nós vencemos essa barreira da religiosidade quando nós mantemos vivos os pilares da fé e quando nós declaramos os versículos sobre nossas vidas.
Eu gosto, isso o pai me abriu essa questão, porque ele, por muitos discipulados ou cultos, ele sempre falou assim: declarem os versículos sobre vocês, até que eles se tornem reais em vocês. Declarem. Eu era um cara que, por muitas vezes, me ajoelhava chorando no meu quarto: Senhor, quando que tu vai me livrar desse vício? Quando que tu vai me livrar dessa impureza? E a palavra, através de Jesus, me livrou. Tudo tem jeito, meus queridos. Tudo tem jeito, mas nunca desista. Uma das frases que eu mais amo do Tio Beto é quando ele fala assim: as tribulações, as aflições. Nem me sinto digno de falar isso, eu vou falar até o final. Mas eu amo quando ele fala. Eu amo. Nunca desista. Jamais desista. E é uma verdade sobre as nossas vidas. Ainda mais quando eu vejo tudo o que ele passa. E isso sai com mais vida ainda. Nunca desista. Concluindo então, irmãos, que não sejamos como as 5 virgens loucas. Lá em Mateus 25 diz assim, Mateus 25 do 10 ao 12. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens e prudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Mas o noivo respondeu: em verdade lhes digo que não as conheço. Imagina, essas noivas, elas esperavam o noivo. Elas sabiam que o noivo ia passar ali. Mas o que aconteceu? Deixaram a chama do Espírito Santo se apagar. Às vezes nós aqui com tantos anos de fé, sabendo que em algum momento o noivo vai vir, mas está perdendo o temor, o Espírito Santo cada vez mais se apagando. Aqueles pecados que antes você tinha nojo, que você tinha pavor, não, agora eu tenho ele como estimação, eu tenho ele como meu amigo. E a chama do Espírito Santo vai se apagando, a tal ponto que você vê que está na escuridão, e aí você vai para comprar e o noivo chegou naquele momento ali. Toda vez que eu leio essa passagem, eu fico assim: meu Deus, Senhor, que tu nunca me diga assim, em verdade lhes digo que não te conheço. Que esse temor recaia sobre nós também. Que não sejamos como a igreja de Laodiceia. Apocalipse 3, 15 a 17. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio e nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Mas porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz assim: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas não sabe quem é infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Olha que incrível que Jesus diz aqui: eu sei as obras que você faz, eu conheço as suas obras, eu sei tudo aquilo que você se movimenta pelo reino. Mas Paulo vai dizer lá também que as nossas obras passarão por ouro, prata e pedras preciosas, ou madeira, palha e feno. Nós temos feito para nós ou para Deus? Para as pessoas ou para Deus? Que não sejamos mornos, meus queridos. Aqui Jesus estava falando assim: vocês não são nem frios, não são nem incrédulos e não são nem quentes, não são nem discípulos de verdade, são mornos, são religiosos. Acham que estão comigo, acham que fazem algo para mim, mas na verdade vocês fazem algo para alimentar o ego de vocês. Quantas vezes Deus me cobrou disso? Quantas vezes eu subi aqui e depois Deus Nós temos que fazer para Deus, irmãos. E esse aqui, praticamente encerrando agora. Que não venhamos a testar a paciência de Cristo. Olha que versículo incrível esse de 1 Coríntios 10, 9. Não devemos pôr à prova a paciência de Cristo, como alguns deles fizeram e por isso foram mortos. Um dos versículos que, agora nos últimos anos, mais me causa temor, e eu queria deixar esse versículo com a igreja, é Hebreus 10, 26. Que é um versículo depois de Hebreus 10, 25, que diz assim: não vos deixeis congregar. Que o escritor de Hebreus diz assim: se vocês continuarem a pecar propositalmente, mesmo após conhecer as verdades eternas, já não há mais sacrifício que livre vocês dos pecados, apenas a expectativa do terrível juízo. Olha que forte isso. Eu um dia estava na minha cama, estava lá, aí, assim, pensando em nada, e aí Satanás veio. Não estava na leitura, não estava na oração, e Satanás colocou aquele desejo forte de eu pecar. Isso aí, pecar e tal. Só que eu fui pegar a palavra justamente em Hebreus 10. Aí eu, com aquele pensamento, quando eu olhei assim, Hebreus 10, 26, se continuar a pecar de propósito, mesmo conhecendo as verdades, eu não tenho mais saída para ti, Mateus. Apenas a expectativa do inferno. Eu, Senhor, me perdoe. Que esse mesmo espírito, esse mesmo temor que caia sobre a igreja. Eu creio nisso. Que toda vez que Satanás colocar a árvore do conhecimento do bem e do mal na nossa frente, gente, Satanás, essa não. Eu não quero ficar cego, pobre, miserável e nu perante Deus. Mas eu quero ter vestes limpas. Eu quero ser santo como Ele é santo. Eu quero estar na vontade dEle. Eu quero do fruto da árvore da vida. Nós precisamos disso, irmãos. Mas para isso nós precisamos temer a palavra.
Então, nós vencemos a religiosidade quando nós mantemos vivos os pilares da fé, quando nós declaramos os versículos, quando nós temos temor pela palavra. E agora, irmãos, concluindo de verdade, nós vencemos a religiosidade quando somos ousados com Deus. Pensem só, lá em Mateus 4, o diabo chegou, diz que o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto. Jesus era cheio do Espírito Santo. Aí diz que o Espírito conduziu Jesus ao deserto e chegou lá Satanás, 40 dias. E eu acho incrível, assim, nisso eu não tiro de Satanás, como ele é ousado. O que ele fez para tentar Jesus? Usou a Bíblia. Ele tentou, com a Bíblia, enganar a própria Bíblia em pessoa. Se isso não é ousadia, eu não sei o que é. Então, meus queridos, se nós não formos ousados para falar de Jesus no nosso trabalho, no nosso colégio, aonde nós estivermos, o diabo vai usar pessoas para falar dele, para falar coisas do inferno para você. Precisamos ser ousados. Precisamos falar de Cristo. O evangelismo, eu gosto de uma frase do Charles Spurgeon. É um mendigo contando para outro mendigo onde encontrou pão. Nós não somos melhores do que ninguém. Nós precisamos evangelizar. Se você não for ousado, pode ter certeza que se o diabo tentou Jesus, não vai ser você que ele não vai tentar. Ele vai tentar com mais força. E quando o diabo tentar, você use a palavra. Está escrito, Deuteronômio diz assim, se encha da palavra. Então, irmãos, Deus colocou isso no meu coração. Deus tem falado isso comigo. Hoje são quase em março, em abril, na verdade, completa 3 anos de evangelismo na Terra Boa, juntamente com o irmão Arthur, com o irmão Clendemir, com o irmão Evaldo, tantos irmãos que estão lá. Né? São 60 orações de confissão, e em dezembro de 2023, quando apresentamos o hino da empresa, 600 pessoas oraram. Então, a semente está sendo lançada. Ah, mas não se converteu. O crescimento vem de Deus. O crescimento procede de Deus. A semente ela foi lançada, mas o germinar é com Ele. Então, que vocês estejam na beira do tanque, esperando as águas se moverem. Nunca desistam. E evangelizem em tempo e em fora de tempo. Porque a Bíblia diz em Isaías 26:13, Deus conserva em perfeita paz, cujo aquele propósito está firme nele. E um dos versículos que eu amo, e deixo com a igreja para encerrar, 2 Crônicas 16:9, porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte, cujo aquele coração está totalmente nele. Que o nosso coração esteja no céu, porque quanto mais o nosso coração está no céu, mais do céu nós vivemos aqui na terra. Amém, meus queridos? Deus abençoe, obrigado pela paciência, perdão se eu demorei.